Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Com alegria que estou aqui para compartilhar mais uma mensagem da Palavra de Deus, que hoje versa sobre uma das bem-aventuranças pronunciadas por Jesus no monte em Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia, em Israel. O texto para a nossa meditação, Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Aos que não me conhecem, eu quero dizer que meu nome é Washington, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional, no Residencial Porto Seguro, na região metropolitana de Goiânia. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Capítulo 5 de Mateus, versículos de 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, há uma frase interessante para a nossa reflexão, a qual dão crédito a Martim Lutero. Está na natureza de Deus criar algo a partir do nada. Esta é a razão por que ele não pode usar alguém que ainda não chegou a ser nada. Tudo a ver com o nosso tema de hoje, humildade de espírito. A Bíblia conta a história de Manassés, que não obstante ser filho de Ezequias, um rei temente a Deus, não seguiu seu exemplo. Ao herdar o trono, tornou-se um rei perverso, queimou seus filhos como oferta aos seus deuses, removeu todos os marcos relacionais com Deus, firmados por seu pai, e fez o seu povo seguir por um caminho de ruína. Em 2 Crônicas, capítulo 33, capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz que falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia, onde tornou-se escravo. Deus tem meios humanos para executar juízo sobre os humanos, quando tornam-se desumanos. No cativeiro, Manassés lembrou-se do Deus de seu pai e resolveu humildemente orar pedindo a Deus sua libertação. Diz a Bíblia: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Considero o simples fato de orar uma atitude de humildade, pois é o compartilhar com Deus os nossos desastres temperamentais, nossos desvarios autoritários, nossos arroubos de arrogância, nossos desejos por primazia, etc., e expressar nosso desejo de mudança. Nem sempre compreendemos, irmãos, a ação perdoadora de Deus, que tem no amor a sua base. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso que o amor de Cristo excede todo o entendimento, e para compreendê-lo é preciso Cristo habitar em nossos corações pela fé. As pessoas que foram perdoadas dos seus pecados têm mais facilidade para compreender a profundidade e a altura do amor de Cristo. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, Paulo escreveu: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os capítulos 5 a 7 de Mateus são conhecidos como o Sermão do Monte. Nele o Senhor abre a cortina da premiação aos seus discípulos ao mostrar o conteúdo aprovado por ele nas relações humanas e o comportamento ideal nas adversidades. São as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa abençoado, feliz. Ele inicia falando sobre humildade. É a chave para ser bem-aventurado, bem-sucedido na vida. Ser humilde de espírito não é a simples falta de bens materiais, mas um estado de dependência do Senhor.
contextualizando na vida o que disse o Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Aceitar as limitações é atitude de humildade. Depender de Deus é uma virtude. Nos tornaremos humildes de espírito quando nos submetermos à vontade de Deus. Isso tem um preço, da oração e do conhecimento da palavra de Deus, para andarmos sugestionados por ela e não pelos nossos próprios conceitos. A Bíblia não nos tira o livre-arbítrio, mas nos capacita a usá-lo sabiamente conforme a vontade de Deus. Salomão escreveu: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Ele também anotou: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Foi o caso de Manassés. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías é um ode ao sofrimento do Senhor. Nele, o profeta descreve a falta de formosura do Senhor Jesus para os seus algozes, que o veriam como raiz de uma terra seca, passando pelo desprezo que as pessoas teriam por ele. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O profeta prossegue descrevendo a misericórdia do Senhor ao tomar sobre si as nossas dores. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí ele chega no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O profeta Isaías conclui o seu cântico de dor com a frase: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Um quadro de sofrimento por mim e por você, até morrer na cruz pelos nossos pecados. Após entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, e carregar sobre si a cruz que reconheço ter sido a minha. Está explícito nessa exposição a humildade de espírito do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, o Senhor Jesus fala de si: sou manso e humilde de coração. Em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo, corroborando o profeta Isaías, descreve a humildade do Senhor Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E no versículo 6, no mesmo capítulo, há uma exortação: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nesses dias de tanta polarização nesse país chamado de cristão, penso que podemos cooperar com a volta dos ânimos à normalidade se aplicarmos a mensagem de Paulo à nossa vida diária. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E vale repetir o versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. A humildade nos proporciona ter comunhão e viver como irmãos. A leitura diária da Bíblia nos ajudará a encontrar o equilíbrio nos relacionamentos. Finalizo esta mensagem lembrando aos irmãos o prêmio que o Senhor Jesus tem para os humildes de espírito, o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, graça te damos por tua palavra. Ela é viva e eficaz. Opera em nossas vidas através dela.
Ó Deus, que o seu conteúdo seja uma prática diária em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.